Olá, esse é mais um Na Telinha Talks, em parceria com o portal Na Telinha, né? O maior site de entretenimento do Brasil. E nas sextas-feiras a gente vem aqui falar um pouco sobre publicidade, marketing. E hoje tenho o prazer, a honra de receber aqui o Murilo Moreno. Murilo, obrigado, viu, pela sua presença aqui. Isso vai ser muito enriquecedor aqui para o pessoal do mercado que nos acompanha. Mas eu costumo dizer também que não é só o pessoal do mercado, porque o Na Telinha divulga isso e acabamos tendo uma audiência um pouco assim mais eclética, né? De pessoas que não são do mercado e a gente precisa falar português. Se a gente começar a falar aquele nosso jeito que fala de publicitário, eles podem Fica te longe. entender. Tá certo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, né? Tava te devendo já tem um tempo. Ah, imagina, né? não, mas foi fim de ano, carnaval, aquelas coisas, né? Mas esse é o primeiro de vários. Eu ouvi agora toda semana. O pessoal fica cansado da minha cara. Eu normalmente começo aqui com uma pergunta que leva toda a nossa conversa adiante, que é você contar um pouco da tua vida profissional, como começou e tudo, e que fez você chegar a ser um top voice do LinkedIn, né? Super respeitado, TED Speaker, putz, tanta coisa, autor de livro, quero que você conte dos livros, mas começa do começo, como é que foi o seu começo? Cara, eu formei em publicidade numa época. Coisa mais interessante, quando eu fui estudar, eu era o único aluno na Federal que tinha escolhido publicidade. Então era eu, o professor e eu. Como? Tinha um curso para uma pessoa? Tinha a parte que era comum, né? Eram 25 alunos, né? Os 2 primeiros anos, e os 2 últimos anos, algumas eu tinha colegas, outras era eu e o professor. Principalmente quando era só publicidade, porque publicidade não era uma coisa charmosa quando eu estudei, né? Depois virou, a Rede Globo ajudou fazendo vários personagens que eram de agente de propaganda, então ajudou a fazer a popularização. Mas eu comecei sozinho. E pelo menos os professores que faziam 1 a 1 era legal. Era, e o mais legal de tudo é que eu caí na vida, que depois eu caí por causa de um dos professores, né? Você foi parar na Shell? Fui parar na Shell. Antes da Shell, eu fiz rádio, fiz televisão, rapidamente, e aí foi por indicação do pessoal do mercado. Mas um dia o professor ligou para mim e falou, olha, tem uma vaga na Shell, você não quer ir lá não? Eu falei, mas nem combustível, não. Falou, vai lá tomar um café pelo menos. Eu fui e fiquei 10 anos. Porque você me deu uma cochichada ali, falou que você não gosta de carro, né? Cara, e aí começou logo pela Shell, começou com uma indicação de que você ia trabalhar muito com carro, né? E olha que quando eu fui para Fiat, da Shell eu fui para Fiat. Eu não fui porque eu queria ir para Fiat. Eu fui porque a minha esposa tinha ficado em Belo Horizonte e eu estava no Rio de Janeiro, ia e voltava toda semana. O custo era absurdamente alto, a gente tinha 2 casas alugadas, uma comprando, filho crescendo. E aí, se eu voltasse para ganhar menos, ainda assim era melhor. E mandei 84 currículos. Sabe o que é tirar xerox? Naquela época era xerox. Mandar pelo correio, etc. Tal. E 3 empresas responderam. 2 falaram não. E a Fiat falou, talvez, olha, vamos guardar seu currículo. E, graças a Deus, depois de alguns meses, me chamaram. E já para a área de marketing? Era para ser o gerente de publicidade. A coisa mais interessante é que tinha 2 candidatos. Era para ser, não era nem, era chefe de publicidade. Tinha 2 candidatos. O outro falou, só aceito se for em São Paulo. Então, e eu falei, eu quero Belo Horizonte. Aí eles falaram, então é você. Ou seja, eu acabei entrando para uma área de um produto que eu não sou muito apaixonado, vivo de automóvel. Pois é engraçado isso, né? Graças a Deus, assim, eu entendo de ser humano, entendo de como é que você convence as pessoas, o que as pessoas querem, e aí é automóvel, qualquer produto. Mas aí eu acabei virando um especialista em como é que vende automóvel, e a minha vida foi toda essa. Faz 1 ou 2 semanas teve aqui o Marcel Saco e ele falou a mesma coisa também, marqueteiro também conceituado, falou assim, eu gosto de pessoas. Mas é isso, né? Mexer com publicidade é isso. Mexer com publicidade não é mexer com o produto. O produto é só o jeito da gente, de algum jeito, fazer o nosso papel. Mas o nosso papel é gostar de gente e entender as pessoas. Na publicidade, mas no marketing aí você precisa ter um... Assim, depende sabe por que eu te digo isso? Porque eu ouvi assim um podcast não, acho que, como chama o seu programa lá no
Os meus cortes lá, o Marketing que te marca. Marketing que te marca. Marketing que te marca. Eu assisti um que você conta a história do Doblô Adventure, né? Sim. Que você falou, não, vamos mudar, põe pneu, pendura o step e tal. Conversou com a engenharia. Pô, aí você tem que ter um certo... Cara, quando eu falo que eu não gosto de carro, quer dizer o seguinte, eu não gosto da parte técnica. Uhum. Agora, a parte toda de o que o cliente precisa, o que ele está buscando e o que a gente precisa entregar, aí eu adoro, aí eu domino. Então, aí assim, você falou assim, eu quero um carro que seja um... Na verdade, aquele carro... Tipo off-road. Aquele carro, na verdade, foi pior, foi mais interessante ainda, porque era só um carro para ficar no show no salão do automóvel, parado, que não precisava sair, era estático. Uhum. E aí ficou tão bom, que aí o presidente da empresa olhou e falou, não, esse carro não vai para o salão, esse carro vai para a rua. Esconde. E a pior coisa... ele não quis nem mostrar? Não, faltava... Olha, pra você ter uma ideia, faltava 15 dias pro salão, ele falou, arranja um carro para colocar no lugar. Eu falei, você tá louco, espaço todo pro carro. Ele falou, esse carro ninguém vai ficar sabendo. E você colocou o que no lugar? Não lembro. Porque já estava com cenografia e tudo? Tudo. Não, o carro todo, ele era montado, o interior dele era todo de couro, tinha tela no banco traseiro, coisas que hoje são normais, que naquela época não existiam. Então a gente fez um carro todo rodão, bonito, nossa, o carro é maravilhoso. E ele falou, de jeito nenhum, esse carro aqui a gente vai vender. E aí eu pus qualquer coisa, eu peguei um carro lá e mexi lá e pronto. E essa linha aí de tipo Adventure, né? Tem todos os carros quase da Fiat, né? Agora tem, né? Agora tem. Na verdade, não tinha? Não, na verdade... Não, tinha Palio Weekend. A Palio Adventure. Que ela foi lançada acho que em 98 ou 99, foi a primeira de todas. Foi? E isso aí é um italiano louco que falou, não, a gente podia fazer aqui, coloca um negócio assim, etc. Tal. O carro fica parecendo... Um off-road. Era o sabor off-road. Sabor off-road. Como se diz hoje, né? Hoje está nessa moda do sabor. E assim, o sabor off-road pegou bem para ajudar, em vez da gente deixar a Palio Weekend e a Palio Adventure parecerem que era o mesmo carro, a gente criou territórios diferentes. Então, o carro, tudo era marrom e verde, que era o off-road. E o carro a Palio Weekend normal era amarelo e azul, que era praia, que era o carro da diversão. Da moçada, do surfista. Então eram dois mundos diferentes e assim, você bota o carro um pouquinho diferente, ainda cria um universo diferente, deu super certo, graças a Deus. Que legal, né? É interessante ver o comportamento do consumidor nesse tipo de coisa, né? E você vê, assim, se você for olhar o carro como técnico, a diferença é quase zero. É zero. Era o que eu ia Mas emocionalmente falando... Faz muita diferença. Exatamente. E também eu também ouvi uma história muito interessante lá da demissão. Como é que foi isso? Conta para nós. Cara, é o seguinte, acho que em 99, maior crise, faltando dinheiro, aí lá na Fiat a gente tinha que lançar. Faltava dinheiro na Fiat, Nossa, falta até hoje. Falta? Se você deixar, vai faltar para sempre. Né? Para mim, líder de mercado e tudo. Mas ainda assim, nunca tem o dinheiro suficiente. Naquela época tinha uma crise enorme. Fora do Brasil, a Fiat na Itália estava muito mal. E ela falou, olha, se virem, vivam com o que vocês têm. E o Brasil... ainda tem que mandar dinheiro para fora. E o Brasil tinha uma representatividade muito grande, né? E mandava. E aí, naquele ano lá, eles falaram, olha, tem que economizar, corta. E foi lançar a estrada, cabine estendida. E aí fizemos o evento todo, maravilhoso. E Miriam Leitão fez o discurso, falou lá o que tinha que falar. Meu presidente falou, olha, eu quero a gravação porque eu estou indo para a Itália amanhã e eu queria ouvir de novo para poder justificar por que o Brasil é esse país que sobe, desce. Eu falei, nós não gravamos. Ele falou, como assim? Não tinha dinheiro. Como assim? Absurdo. Começou... Ficou bravo. Você está demitido. Ficou bravo mesmo. Italiano é assim, é 8 ou 80. Liga e desliga. E eu amo o Razelli. Esse cara é uma das referências da minha vida. E ele, nossa, gritou, me demitiu. Isso, ele e o diretor de recursos humanos dentro de um carro indo para alguma parte do evento. Então ele já falou com o cara do recursos humanos, esse cara não trabalha mais para a gente, pode pegar suas coisas e ir embora.
E eu peguei, eu lembro que eu telefonei para minha esposa, eu falei, o que eu faço? E ela falou, vai, entrega o que você tem que entregar, depois que acabar o evento, você volta para casa. E aí eu passei o dia inteiro trabalhando, encontrando com ele, falando, o que você está fazendo aqui? Eu falava, tô entregando. Ele falava, já te demiti, vai embora, não sei o que dizer tal. Eu falava, tá bom, daqui a pouco eu tô indo. E eu passei o dia inteiro, foram 7 ou 8 vezes que ele me demitiu, até de noite, até de madrugada. Cada vez que ele trombava com você, eu falava, pô, você não foi ainda. Nossa senhora, e para piorar, deu mais coisa, deu errado, foi um caos. Faltou dinheiro em evento grande. Bom, evento grande até com dinheiro dá coisa errada. Exatamente. Né? Aí no final, ele dormiu, no outro dia a gente se encontrou e ele estava, acho que ele passou uma boa noite, né? Tava lá com a esposa deve ter falado calma, não sei o quê. No outro dia ele veio falar, pô, Murilo, eu gosto muito de você, mas você tem que aprender que esse tipo de coisa não pode, você devia ter me avisado. Eu falei, não, mas você falou, aí né? Não tinha dinheiro. Beijinho para lá, beijinho para cá e graças a Deus deu tudo certo. Mas o mais interessante é que o meu vice-presidente falou, olha, eu tinha avisado o presidente, mesmo demitido, eu falei, eu vou conseguir para você por escrito. Ele falou, meu vice-presidente, se você entregar, ele disse que ele vai te demitir mesmo. Eu falei, já estou demitido. Não faz muita diferença. Na hora de viajar, eu peguei e entreguei para ele. O cara chegou, me entregou, entreguei para ele o discurso. Ele falou, obrigado, e foi embora. E o vice-presidente ficou, eu não entendo. Ele falou que ele ia te demitir, ele aceitou numa boa. Eu falei, eu conheço meu presidente. E o cara do RH que estava com vocês também não fez nada, graças a Deus, né? Não, porque esse cara, inclusive... Conhecia bem o presidente. Não, é mais do que isso. Ele falava, Murilo, você é um dos poucos caras que enfrenta o presidente e isso é ótimo para a empresa. Você deveria continuar fazendo isso. Então, ele incentivava. Então, quando eu fui demitido, ele não levou... Italiano você não pode levar a sério, cara. Certas coisas... Você tem ainda que mais com a cabeça quente. Você tem que aprender a cultura deles. É maravilhoso trabalhar com o italiano. E o italiano é 880, do mesmo jeito que ele te ama agora, daqui a pouco ele te detesta, e daqui a pouco ele te ama de novo. A única coisa que você tem que aprender é, se o italiano parar de brigar com você... Ele não gosta mais de você. Aí você tem que preocupar. Enquanto vocês estiverem brigando, quer dizer que o amor está ali. É verdade, eu já ouvi isso várias vezes. Que... De novo, quem teve aqui foi o Zagari, né? Sim. Uma figura. Nossa. E ele falou assim que estava com problema lá com o Silvio Santos, que o Silvio Santos estava brigando muito com ele. Daí ele saiu do SBT e o Silvio Santos falou, não, mas eu estou brigando com você porque eu gosto de você. Exato. É a mesma coisa. É isso. Né? Que barato, né? E teve mais alguma coisa assim muito notória lá da Fiat que foi... Cara, qual foi assim, tipo, o maior lançamento, a coisa que deu mais... Olha, tem... Mais assim, trabalho, não trabalho, mas assim, que te deu mais prazer em fazer, uma coisa que foi diferenciado. Todo mundo sempre fala muito a respeito do Doblô, do lançamento do Doblô. Mas mais do que isso, eu acho que é a coisa mais... O Doblô normal. Doblô normal. Né? Porque era polêmico, ele era feio, né? Ele é até hoje. Não, ainda é feio. Não, né? mas aí... Então, ainda vende? Não, já saiu de linha. Saiu, né? Ficou 20 e tantos anos vendendo e vendendo. Não, é um carro ótimo, né? E o pessoal no Nordeste sente falta, porque para hotel era maravilhoso, né? É um carro bom, tudo barato. Mas assim, então vamos fazer a história um pouquinho mais longa para você entender. Tá. Fiat tinha um problema muito grande de rejeição. Uhum. Fui iludido, agora é tarde, né? E, a rejeição era muito forte. E a gente decidiu num certo momento, quando eu cheguei lá, que é o seguinte, precisamos fazer com que esse carro tenha um diferencial de durabilidade. Então, a gente começou a falar de inovação tecnológica. E aí a imagem foi melhorando, mas chegou um momento que a gente não passava Vox. E a gente, analisando, pesquisando, era uma questão de imagem de marca. O cara não gostava, tinha preconceito. De Fiat, achava que carro italiano era ruim. Preconceito. E aí a gente pegou e... Eu tive muito Fiat, eu também sofri preconceito. Cara, é impressionante. E aí, no ano 2000, eu falei, gente, nós vamos fazer uma campanha contra preconceito. A agência falou, puta que legal. Eu nem sei como é que surgiu, mas vamos fazer preconceito. E passamos 8 meses pesquisando, criando, olhando, e toda pesquisa, toda comercial que a gente fazia, todo roteiro, levava pau. Sempre tinha alguém que falava, não, esse comercial não... Mas era preconceito especificamente dirigido à marca ou preconceito em geral?
Não, a gente falou de preconceito. Geral. Então, a gente falou de preconceito contra a raça, contra a cor, contra a idade, contra sexo, contra namoro. Tudo quanto é tipo de preconceito, a gente... Foram, acho que 12 comerciais diferentes durante quase 3 anos. Mas durante 8 meses, só não. E eu lembro que em um certo momento eu falei com a agência, olha, a gente vai fazer. Não, mas é muito perigoso. Eu falei, a gente vai fazer, a gente precisa disso, que senão a gente não sai desse círculo vicioso. E a coisa mais interessante é que os comerciais era sempre assim, as pessoas falavam, quem a Fiat acha que é para falar de preconceito comigo? Eu falei, vocês têm que achar uma solução para as pessoas assistirem o comercial sem ficarem tensas. E a solução foi fantástica, porque o comercial, ele em si, fala de uma situação de preconceito. Estão falando de 2000, 2001. Na época era a agência Léo? Sim, já era, sempre foi. E era muito interessante porque, assim, ali a gente falou de preconceito de cor, falamos de preconceito de gênero, coisa que hoje em dia ainda dá polêmica. Dá muito. E, estamos falando de 20 e tantos anos atrás. E aí, assim, a agência resolveu maravilhosamente bem porque ela colocou o preconceituoso dentro do comercial. Então, a cena sempre terminava com alguém sendo desmascarado por causa do preconceito. E isso fazia com que a pessoa que estava assistindo o seguinte, ele é preconceituoso, eu não sou. Eu também não sou contra carro, vou lá conhecer a Fiat. O comercial entrou em outubro. Deu esse efeito? Outubro entrou no ar, novembro a gente virou líder. Coisa mais louca. Mas assim, tão rápido? Assim, cara, assim, porque já estava, era carro, a gente estava lançando. Mas depois você fez mais filmes. Não, foram 3 anos de campanha. Vocês continuaram, teve continuidade, mas o efeito dela se deu o break-even no mês 1. Eu fiz 2 anos, depois o Tchaco fez 1 ano. Você tem uma ideia como é que foi o longo. O Tchaco que ficou depois no meu lugar, né? O João. Mas assim, a campanha entrou no ar, tinha um modelo de carro Palio, a segunda geração, sendo lançado, então somou tudo e o carro foi. E aí, sucesso extraordinário, tudo fantástico. Eu chego, o meu chefe vira e fala, olha, você vai lançar esse carro aqui, me mostra a foto do Doblô. Eu falei, você está de brincadeira comigo. Eu custei a consertar a imagem, você quer que eu lance esse carro feio desse jeito? Ele falou, não tem volta, é esse o carro. E aí nós fizemos toda a pesquisa, etc. Tal, e descobrimos o seguinte, que o carro, quem olhava para o carro falava que carro feio, mas depois que a pessoa entrava e via o espaço, conforto, a altura, os porta-trecos, etc. Tal, ele falava, nossa, mas sabe que o carro não é tão ruim assim? Podia ser pior, você sabe, né? Podia, porque a Fiat tem o carro mais feio do mundo. Qual que é? O Fiat Multipla. Nossa senhora, realmente. Não é porque não me deram para anunciar, para fazer a propaganda, senão ele tinha ficado bonitinho. Imagina. Você sabia, né? Que é considerado os mais feios do mundo. É horroroso. O primeiro modelo era horroroso. Mas aí o que a gente descobriu é o seguinte: já que as pessoas acham o carro depois bonito, o nosso problema, ou a nossa missão é não deixar as pessoas falarem mal do carro. A gente fez um comercial com a Madonna, que era Like a Virgin, aquela música que fala, né? Opa, né? É profana. E aparecia, tocava a música, fundo preto, de repente aparecia a frase: quando eu crescer, quero ser freira. Madonna aos 12 anos. Aí depois apareceu outra frase: pense 2 vezes antes de dizer que não vai ter um Fiat Doblô. E a gente conseguiu com isso segurar as pessoas de não falar mal do carro, que era o que a gente queria. E no paralelo a gente fez muito merchandise e entramos no caso dos artistas, o Big Brother do Silvio Santos. Lançamos o carro no último dia. Também teve um case, né, nesse lançamento aí do Casa dos Artistas e do... Do Doblô? Foi o... Não, do Casa dos Artistas e depois no BBB, né? Porque tinha... Primeiro aconteceu ali, Casa dos Artistas. O carro entrou, o Silvio Santos falou 10 minutos. O carro virou líder de segmento no outro dia. Tinha gente indo na concessionária... falando, não, eu quero um carro desse, dando cheque, falando, não, quando chegar, manda me entregar. Não, porque voltando de novo, outra história do Zagara, ele contou que quando começou o BBB e que a Fiat patrocinava o Casa dos Artistas, ele falou assim, pô, você vai mudar? Eu falei, não, vamos fazer os dois. Foi pior ainda, porque na verdade... Foi pior? Foi melhor, não sei, né? Porque na verdade é o seguinte, e o Zagara é peça fundamental no processo. Primeiro porque a gente... estava pedindo programa, e nada. Aí num evento lá da BMN,
que é a BMN? Associação Brasileira de Marketing e Negócios, lá do Rio de Janeiro. Tá. De repente, o Cláudio Barros vira e fala, Maurício, você não queria? Olha, acho que a Volkswagen vai fechar. Eu falei, não vai não. Eu peguei o Walter lá e falei, Walter, ele falou, Murilo, já está fechado, etc. Eu falei, me fala o que precisa que a gente faz. Ele falou, só se você pagar antes, porque a Volkswagen está negociando, quer pagar no ano que vem, etc. Eu falei, pago no outro dia, mas eu quero. E aí a gente conseguiu tirar da Volkswagen, né, passar para a Fiat e o Silvio Santos, que era só... O Silvio Santos ia falar uma frase, aí cada um de vocês vai ganhar um carro. E o Silvio transformou isso numa história de 10 minutos, que continua na outra semana na Esse não L. dá ponto sem nó, né? E assim, sem o custo foi o custo de um comercial de 2 minutos, só. Né? E ele... Fez um merchandising. Ele mudou a minha vida, ele mudou a vida de um tanto de gente com isso que ele fez. Eu sou apaixonado pelo Silvio, muito apaixonado. E aí, pega... Abre o BBB. Passa o final de semana, um sucesso enorme. Nem tinha ainda lançado o BBB. Na segunda-feira, depois do Casa dos Artistas, me liga o Demetrio Amono, que você conhece. Sim, o Demetrio, claro, que está na tribuna lá, né? Exatamente, estava lá e falou, ô Murilo, você sacaneou a gente aqui, a Globo. Eu falei, por que eu sacaneei? Ele falou, nossa, a gente ia vender uma cota, você era um dos caras que podia ter comprado uma cota do Big Brother. Eu falei, não estou te entendendo, qual que é o problema? Não, você fez Casa dos Artistas. Eu falei, não estou te entendendo. Ele falou, agora você não vai fazer mais Big Brother. Eu falei, por que não? Ele falou, não tem nem preço ainda. Eu falei, eu confio na Globo. A Globo nunca cobra. Eles sempre fazem um preço justo, né? Já está fechado, já pode chegar e falar, antes mesmo de colocar na rua, já tem Fiat. A única coisa que eu quero é que a Fiat seja a primeira nas vinhetas. Ele falou, tá bom. Aí eu falei, agora ferrou, porque o Walter me ajudou para danar, como é que eu vou resolver com o Walter? Aí eu liguei para o Walter. Walter, olha... Fechei com o Big Brother. Ele falou, você começou a xingar no telefone. Porra, você é italiano, né? Falei, o que você tá nervoso, cara? Ele falou, vou lançar o Casa dos Artistas 2 e você, porra, fecha lá com o cara. O que é isso? Eu falei, não tô te entendendo. Mesma coisa. Ele falou, não, porque agora você não vai fazer. Eu falei, por que não? Ele falou, como assim? Eu falei, uai, fazer os dois. Ele falou, você tá louco, vai ser o case do ano, vai ser legal demais, os dois ao mesmo tempo, com Big Brother, Casa dos Artistas e Fiat. E foi o que a gente fez. E o carro, e a Fiat daí para diante, o ano de 2001, a Fiat de começo do ano ao final do ano, líder total no mercado, graças a Deus. Mas a marca, né, puxando por... Não, obviamente não era o Doblô mais vendido, vendia o Palio tudo, na época. Palio, Estrada, puxou tudo, cara. Puxou tudo. A marca... Foi aí que ela começou a abrir. O Palio era o carro mais vendido. O carro mais vendido era o Palio, tinha um Uno ainda, né? Tinha ainda. Tinha e também tinha... Eu acho que o Uno vendia mais do que o Palio. Eu não sei quando é que viraram os dois. Porque, eu não lembro também, mas... porque durante anos, agora já tem tanto tempo, eu já não lembro mais. Mas de todo jeito, assim, aquilo ali criou... assim, primeiro semestre nunca vende carro. Vende muito menos do que segundo. Uhum. E a Fiat dominou a mídia num período, então quem estava pensando em carro, aí começou a comprar, e aí começou a aparecer carro para tudo quanto é lado, quando viu, a Fiat consolidou a liderança. Ó, que trabalho legal, hein? Graças a Deus. Esse é maravilhoso. Mas aí, o sobrinho do Silvio, que trabalhava com ele, o Guilherme Soliar, ele pegou e falou, olha, Murilo, gostei muito do que você fez, eu tô precisando de gente que nem você não quer vir trabalhar? E aí eu fui trabalhar com ele, né? Fui pro SBT. Eu ia perguntar, falei assim, daí você saiu do mercado automotivo, também, não foi só SBT, né? Teve agência de publicidade. Eu cheguei aqui, no... Neogama, Euro, Ogilvy. Eu cheguei Como é que foi lá no SBT? Cara, uma das empresas, eu trabalhei 2 vezes, né? Teve a Alterosa, que era o SBT de Belo Horizonte, e no SBT mesmo. Cara, é uma liberdade para trabalhar, uma liberdade para fazer, uma liberdade para criar, que, assim, é muito divertida. Mas a agência da Fiat chegou para mim e falou, já que você saiu da Fiat, você vai trabalhar para mim. E fizeram uma proposta em todos os sentidos irrecusável. E aí eu fui para a agência e daí para diante fui para a Ogilvy nessa época. Ogilvy. Aí fiquei lá 4 anos e meio. E aí, quando fechou o escritório de Belo Horizonte, eles queriam me mandar para Ribeirão Preto. Aí eu falei, não, vou para outra agência, porque já tinham me chamado para Euro. Fui para Euro. Aí eu virei sócio na Neogama, quebrei. Como assim? Em 2008 teve o Lehman Brothers, lembra? Um escândalo. E aí era uma startup, né? Era um bracinho que estava abrindo
E aí a turma lá falou, não vamos botar dinheiro aqui. Não é que ele quebrou, fechou simplesmente, e eu voltei para o mercado, aí fui para uma outra agência, que nem existe mais no mercado, chama Market Store, hoje chama Score. E aí lá o pessoal, um headhunter me descobriu e me levou para a Nissan. Você vê que, ó, rodei. Rodou bastante, rodou bastante. Mas é bom, né? Olhou o outro lado da mesa, né? Cara, eu vi os três, né? Agora estou no quarto, que é o lado de consultor. Né? Mas aí depois você voltou para a Nissan, né? Você falou, o consultor te levou lá para a Nissan? Consultor não, desculpa, o headhunter. Nissan foi interessante porque quando eu fui chamado era o seguinte, olha, ou vende ou nós vamos fechar. Tinha 0,8 participação de mercado, era nada. E aí... E é uma puta marca, né? Um carro bom, né? No mundo inteiro maravilhoso, está agora em crise de novo. Tá, né? Tá em crise porque... Putz, teve um brasileiro que andou fazendo lambança lá, né? Cara, o Carlos Ghosn, ele não fez lambança não. Ali mas o que aconteceu? Que o cara saiu fugido, deu um... Cara, você sabe dessa história? Aí ele fugiu porque ele se sentiu injustiçado, né? Mas ele é mil coisas, arrogante, cara difícil. Sim, mas disse que fez um trabalho... Cara, pelo pouco que eu conheci, pelo pouco que eu trabalhei, esse cara... Ele vinha da Renault, é isso? Ele foi Renault, ele era... Renault, né? Acho que ele é Michelin, de Michelin ele foi para Renault, fez um a Renault trabalho. Fez uma joint, né? Fez a joint, ele foi lá e salvou a Nissan. E aí ele pisou em muitos calos e eu acho que o povo não gostou. Né? Mas assim, não dá para saber porque a distância é muito grande. É muita história, não dá para saber. Na verdade, esse cara salvou a empresa e não ter um cara com a força que esse cara tinha deixou a empresa de novo balançando. A deriva, né? ali. Tanto que ela está aí tentando reerguer. Não é um mercado de automóvel não é um mercado fácil, porque os ciclos são muito longos, tudo que você faz demora muito a dar resultado, e para piorar os chineses chegaram. Então, virou uma bagunça. Mas o fato é que você chegou lá, 0,8 de mercado? Cheguei 0,8 e aí falar comigo, você vai conversar com o vice-presidente mundial, você vai ter meia hora para convencer ele o que nós precisamos fazer, e eu fui... Vamos fazer um pitch. Imbuído de falar com ele, me dá mais dinheiro, porque o problema todo é que todo mundo tem muito dinheiro e a gente não tem. E o Carlos Tavares, foi inclusive presidente da Stellantis, ele falou, senhor Murilo, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, menos gastar dinheiro. Que bom, né? Seja criativo. O senhor foi contratado porque o senhor é um cara criativo, seja criativo. E a verba é essa. E a verba é essa e pronto. E aí, cara, quando você não tem dinheiro, quando você não tem nenhuma solução, a solução mais ousada é a mais segura. E aí que você fez, né? Essa daí... Cara, assim, o que acontece? Não dá nem para falar que foi uma coisa que eu fiz, né? Na verdade, aí estamos falando de... No mínimo se aprovou. Não, mas... não, você tem uma a pressão para achar a solução e depois a coragem para aceitar e vamos por esse caminho foi minha. Então eu botei muita pressão na agência, muitas. Foram 6 meses de briga. Leu Lara, né? Briga. Até que o Riton falou, olha, Murilo, vamos fazer uma coisa, vamos jogar todo o dinheiro no final de semana só. Uma ideia que tem que ser bombástica, fazer as pessoas falarem da Nissan durante o mês inteiro. Eu falei, legal, se for bombástica, se não for... E qual é a ideia? E aí o André Laurentini falou, pode deixar que a agência segura. E segurou. Então a gente fez, acho que 9 campanhas. O André Laurentino fazia o quê na agência? Ele era criação, né? O VP de criação. Né? Depois o Manir veio, o Manir ficou no lugar dele quando ele foi para a Europa. E os dois... Mas qual foi a ideia do Riton? A ideia do Riton foi pegar todo o dinheiro de mídia e colocar no final de semana. Ou seja... Um final de semana, não é um evento, era o fim de semana todo mês cobrir todos os veículos. Só Rede Globo. Só Rede Globo. Só TV a cabo. Não tinha internet naquela época, você não gastava dinheiro na internet. Não gastava. Era o que a gente chamava de estratégia do grito. A gente dava um grito, e saía correndo. Né? E para funcionar, a gente começou... nos comparando aos concorrentes, mostrando que, olha, se você está pensando em comprar o concorrente, a gente também tem uma opção. E deu super certo, porque realmente foi tudo muito, muito criativo, foi muito provocador. A gente começou, inclusive, citando nominalmente os concorrentes. Isso era pouco comum, né?
Até hoje, né? É pouco comum até hoje, né? E aí o que Caoa faz muito isso, né? Caoa fazia, né? Hoje em dia ela hoje parou não, com isso. Hoje ela é genérica, etc. Mas lá naquela época era ela falava... Dr. Mas Carlos que mandava, eu soube. Ela falava o seguinte, olha, sabe o Jaguar? Nosso carro é tão bom quanto o Jaguar. Sabe o Mercedes? O nosso carro é fantástico, maravilhoso. Se a gente fizesse isso, não mudava. A gente falava o seguinte, sabe o Volks que você quer comprar? Olha, o nosso carro é tão bom quanto o Volks. Dá uma chance pra gente, vem cá, conheça o nosso carro e se você gostar, né? E aí, assim, a frase era, a Nissan tem um jeito inovador de fazer as coisas. Pense no Nissan, só isso. Então a gente era muito... E deu muito certo. Deu, cara. A gente saiu de 0,8% para 4% em 2 anos. Ó, que maravilha. Então, logo que a gente lançou... Mas não era aí que eu queria chegar, você sabe, né? Não sei onde você quer chegar. Eu queria chegar na campanha dos pôneis. Cara... Porque isso também foi ousado, né? Tava fácil, sabe? Assim, depois... Aí cresceu a verba, né? A verba foi crescendo, porque no outro ano foi crescendo as vendas. Você foi vendendo, né? Cresce a verba. Mas o que acontece? Na hora que você faz a primeira campanha, dá resultado. Faz a segunda, dá resultado. Faz a terceira, as rejeições ou os medos internos vão deixando de existir. Então a primeira foi muito difícil. A primeira eu fui lá, aquele tal do Carlos Tavares, eu fui lá provar com ele ao vivo. Mostrei o comercial para ele, mas eu já sabia o que ele ia perguntar. Aí, se der problema, e se der justiça? Eu já sabia, já tinha resposta para tudo. A última pergunta que ele fez é: e se o concorrente falar mal da gente? Aí ele falou: não precisa nem responder. Se falar mal, quer dizer que está funcionando. Vai em frente. Então, assim... E justiça não tinha muito problema na época. Não, a gente teve. Todas elas foram para a justiça. Deu Conar? Não só pôneis que deu Conar. O resto tudo já ia direto para a justiça. O Conar, quando dá justiça, o Conar não aceita a reclamação. Por quê? Porque é autorregulamentação. Se já foi para a justiça, quer dizer que não tem que... Não tem mais necessidade. Não tem. Então, assim, todas as primeiras campanhas, direto, Conar. Quando a gente fez os pôneis, que não dá para saber que carro que é aquele, a única coisa que a gente sabe é que é feito na Argentina. Né? O carro que atola. Como não? É a caminhonete, não é? Era uma caminhonete, mas qual? Não, a nossa era a Frontier. Tá. O carro que parava lá. O carro que atola lá. Atolado, a gente não tem. É genérico. Genérico, né? Só sabia que a gente só falava que era argentino porque o pônei falava te quero. Né? Ou seja, falava espanhol. Mas ali não deu. Só deu Conar, por quê? Porque ali não tinha jeito de entrar na justiça e falar, estão usando a minha marca. Mas aquele comercial, basicamente, quando eles fizeram a primeira versão... deu muito barulho, né? Mas a primeira versão que eles fizeram era muito ruim. Não é que é ruim, era ok. E eu falei, gente, não tá mal do jeito que a gente precisa. Volta, fuma um Hollywood, um Carlton, fuma alguma coisa e vem com alguma coisa mais criativa. E aí os caras exageraram, porque eles pegaram a maldição, a beleza do pônei, colocaram os pôneis malditos e aí deu no que deu. Em um final de semana, a gente teve 6 milhões de views. Foi o comercial, foi o vídeo automotivo mais visto no mundo. No mundo? No mundo. A gente foi primeiro lugar no Brasil, primeiro no México, primeiro na África do Sul, primeiro na Arábia, primeiro na Rússia, segundo no Japão, segundo nos Estados Unidos. Na hora que você soma tudo, naquela época o YouTube ainda falava os números, né? Hoje em dia não fala mais, mas quando somava tudo, a gente e eles divulgaram, olha, tanto que o case dos pôneis foi usado pelo YouTube no mundo inteiro para poder falar, olha, como é que vocês podem usar o YouTube para poder fazer resultado. E vendas 84% no mês da picape. Então, um ano a gente cresceu 80 e tanto na linha como um todo. A gente quase que dobrou de um ano para o outro. A gente foi de 23 mil carros, que fazia para 45, uma coisa assim. É um super produto também, né? O cara que compra não se arrepende, né? Os carros são muito bons. Né? Eu tenho... A caminhonete também, né? Todas elas. A picape é boa, todos são bons. E eu tenho saudade até hoje do Murano que eu tive. Maravilhoso, etc. Tal, né? Hoje não tenho mais um Nissan, mas porque eu trabalho para outras marcas. Mas continuo apreciando a marca em si. A qualidade da marca. A qualidade é fantástica. Que legal, hein? Ainda mais para quem não entende carro, aí o carro é maravilhoso. E outra atividade? Você também é professor, escritor? Cara, você faz bastante coisa. O que mais que você gosta de fazer? Assim? Lembra... Você gosta mais de escrever, de você dar aula? Qual que é a coisa que te completa, que te agrada?
Essa é uma pergunta interessante, porque o que me dá prazer é dar aula. Dar aula para meninada, para quem está vindo, que chega, papel em branco, cabeça solta, é um prazer, porque ele faz a pergunta que você não faz mais. Ele faz a pergunta de quem não conhece. Então ele não tem o part pre, a experiência. É que nem estagiário, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. É isso aí, cara. É impressionante. Porque a gente tem nessa conversa, chega no fim e pergunta assim, o que você tem para dizer para essa turma? Como é que a gente vai ajudar eles a ter uma carreira de sucesso como a sua, ou de vários outros que já vieram aqui, que foram muito bem sucedidos? Eu falo com eles, todos eles, o seguinte, olha, eu já fiz minha parte, agora é a sua vez. Né? Do jeito que vocês... Eles curtem muito né, o tipo de aula, porque a minha aula é o estilo Murilo, é questionando, é fazendo pensar, falando, olha, tá errado, pensa direito, etc. Tal. E eu falo com eles, eu já fiz o meu. Você tem que usar esse pensamento crítico para poder trazer novidade, e principalmente no mundo que mudou tanto de comunicação, mudou totalmente. E o perfil dos estudantes também mudou? Porque... Cara... O comportamento em geral da sociedade mudou, né? Como estudantes, eles têm uma diferença? Acho que tem e não tem. Tem no sentido de os meios são diferentes, o jeito de chegar na resposta é diferente, mas em si a vontade de fazer, a vontade de mudar, a vontade de descobrir o mundo, ela continua muito parecida. O pessoal fala muito de juniorização, né? Besteira, eu tinha 23 anos, estava no Rio de Janeiro tomando decisão de campanha de milhões. Né? E eu achava que eu estava fazendo tudo certo. Se eu talvez hoje, com a minha idade, olhar para o Murilo de 23, eu vou falar, puxa, cara, você não podia ter feito isso aqui. Mas assim, na época eu falava, nossa, eu estou aqui arrasando, e realmente a Shell gostava do que era feito, né? Eu e os meus colegas, mais ou menos todo mundo com a mesma idade. Lógico, tinha alguém um pouco mais velho tomando conta da gente, mas é igualzinho hoje. O que acho que mudou bastante é que, não tendo informação no passado, você tinha que ir mais fundo para saber das coisas. O que eu quero dizer com isso? Vejo isso muito na IA, principalmente. A IA te dá uma sensação, a internet te dava essa sensação, a IA te dá mais ainda, que é o seguinte, eu já sei, quando eu precisar estar lá, mas eu precisar estar lá não quer dizer que eu saiba o que está lá para poder ir atrás. Então, você tem que saber procurar. A gente fala muito disso, mas assim, a gente percebe isso em sala de aula, quando o aluno... Você pede para ele alguma coisa e ele acha que ele já entendeu só porque ele clicou 2 vezes e apareceu a mensagem. E aí é muito interessante, porque na hora da aula todo mundo entende, aí você fala, agora vamos fazer um case de verdade, que a gente dá muito briefing para o aluno transformar. E aí começa a vir coisas completamente longe da realidade. Aí a gente pega e fala, peraí, vem cá, vamos entender criticamente onde é que você está errando. Aí que ele começa a entender que, se ele não perceber e conhecer o processo como um todo, ele não vai chegar em algum lugar diferente do que qualquer um chegaria dando 2 cliques na internet ou na inteligência. E você, convivendo com essa moçada, às vezes você percebe, fala assim, esse daí vai ser... Cara, perceba assim, de olho fechado, cara. É impressionante. Tem alguns alunos que você fala, esse cara aqui... vai voar. A vida aqui já tá resolvida. É foguete. Tem outros que você acha que, não sei. E já viu alguns dar certo mesmo? Você fala, puta, bem que eu falei? Cara, tem vários. Tem vários alunos. Se eu for para as agências, eu encontro gente, não só agência, clientes, tal, gente que passou e que você fala, puxa vida. Eu tenho agora uma aluna que é estagiária de uma empresa. A gerente saiu, eles pegaram ela e falaram, você está sendo promovido para o lugar dela. Estagiária para gerente? Fala, só não vão te passar para gerente direto, porque senão não dá, mas
Mas a função é gerência, mas você vai ser primeiro coordenadora, ganhar como coordenadora 1 ano e depois... Aí você fala, puxa vida, você sabe, é uma pessoa que eu falei, essa menina tem futuro, e na hora que você vê, você fala, puxa vida. E como eu pego eles com 20, depois pego eles com 22, pego eles no meio do curso e no final, você vê claramente como é que suas matérias são... Eu dou 2 matérias, uma matéria é bem no meio do curso e outra bem no final. E aí, coincidentemente, quando você pega o mesmo aluno lá na frente, você vê como é que eles amadurecem nos 4 anos de escola. É interessante, né? É apaixonante mesmo, né? Deve ser bem legal isso. Maravilhoso, né? Mas Aliás, pra quem gosta de gente, não deve ter coisa melhor, né? Mas é fantástico. É fantástico, assim, tem hora que... Tem coisas que enchem a paciência, né? Assim, corrigir prova, planejar, etc. Então, assim... faz parte de qualquer trabalho, né? Trabalho sempre tem alguma coisa, mas o prazer é muito grande, né? Assim, das coisas que eu faço hoje, tem lá a consultoria, tenho uma empresa de CRM, tenho lá o lado escritor, das coisas que eu faço hoje, talvez seja a coisa que mais dê prazer. Depois a escrita é outro prazer maravilhoso. Então, me conta, você tem 2 livros? Eu tenho 3. 3 livros. Estou indo para o quarto. O quarto daqui a 15 dias está na rua. Opa, que beleza, hein? Chama A Essência da Influência, exatamente falando de como ser influente nas redes sociais. Né? É um capítulo, né? Eu sou um dos autores, somos 29 autores. Tá. Né? Então estamos lançando... Os outros são exclusivamente seus? Não, dos 4, o primeiro é exclusivo, os outros 3 eu fiz com parceria. Sempre um capítulo e sai um livro meu inteiro, ou no final desse ano ou no começo do ano que vem. Né? Porque não está dando tempo para poder parar e escrever. Né? Também acaba tomando muito tempo, né? Graças a Deus. E aí o foco sempre é trabalho, marketing e tal, não tem uma coisa assim profissional, nada. Não. O primeiro livro é uma coletânea de textos do LinkedIn. O segundo livro é sobre processo, como é que você pode ser criativo na sua empresa e aprovar as ideias criativas. O terceiro é sobre o mercado automotivo e agora é sobre influência. Mas é sempre muito voltado, tudo voltado para o mercado de marketing. Sempre eu trago para aquilo que é a minha expertise. E a Sequoia, que é a sua empresa? É uma consultoria que apareceu... Consultoria, qual é que é a especialidade? Hoje ela é uma empresa, a gente fala que é uma consultoria de eficiência comercial. Por quê? Porque ela apareceu quando minha esposa morreu. Minha esposa morreu em 2013, e aí eu larguei tudo, eu falei, não quero mais trabalhar, e os amigos falaram, não, vem cá, me ajuda aqui, etc. Eu não queria, eu me programei para ficar 3 anos. Mas não chegou a 3 anos, né? Não, eu fiquei 3 vezes. Né? Comecei, eu lembro desse período aí. Comecei a fazer uma coisa aqui, uma coisa lá, aí caí num projeto enorme de qualidade. Aí, desse projeto de qualidade, fui para a estratégia e fui me distanciando da publicidade em si. E aí, na pandemia, tudo parou, porque na pandemia a consultoria foi uma das áreas que mais sofreu. E aí eu falei, eu não quero mais trabalhar sozinho. E aí eu fui atrás dos meus amigos da Nissan, os que tinham trabalhado comigo, trouxe o Tai, que era um dos 2 com quem eu duplava, e trouxe o Abelardo. Um era vendas, o Abelardo, o outro era pós-vendas e rede. E aí depois a gente trouxe mais um cara que é da área financeira, o Sérgio Sarruf, que era CFO do maior grupo de concessionários do Brasil. Ele veio, nós 4, então a gente basicamente... Por que a gente fala de eficiência comercial? Porque a gente analisa a empresa sobre todos os aspectos. Mas aí setor automotivo? Não, temos cliente de tecnologia, temos cliente de venda de seguros, temos cliente da indústria publicitária. E a ideia ali é exatamente olhar para a empresa e falar, olha, você acha que o seu problema está em marketing, mas você tem um problema de pessoal que você tem que resolver antes. Ou, olha, você está achando que você tem um problema em vendas, na verdade, seu problema é financeiro. Porque a gente vê a consequência, a gente não vê a causa. Então, o nosso papel é analisar para entender as causas dos problemas que a empresa tem. Só depois que a gente trabalha. Então, sempre tem um diagnóstico inicial, sempre esse diagnóstico gera 2 reações. Eu já sabia disso, pois é isso mesmo. E eu, de repente, assim, nunca tinha visto sobre esse ano. Aí a pessoa... Aí sim. E aí os resultados, graças a Deus, têm sido muito bons.
Quando o cara já sabia, fala assim, então por que não fez nada, né? Agora, quando não sabe, é mais interessante. E normalmente eu sei. Nossa Senhora, apesar de eu saber disso tudo, eu nunca percebi que era por causa disso que eu não... Ou o que eu deveria ter feito. Exato. E, então, assim, nos últimos 3 anos, a gente cresceu, graças a Deus, todo ano a gente está dobrando de tamanho. Que maravilha. Agora a gente está naquela fase de... Mas você se reaproximou um pouco do mercado? Voltei por causa de cliente. Né? Eu comecei a ter clientes do mercado publicitário. E aí, por conta disso, eu comecei a voltar a fazer os eventos, ir nos eventos. Né? Eu fui lá no Max Media em 2024 e durante o Max Media eu chorei de emoção, de estar de volta entre os amigos, muita gente conhecida, muita gente vindo conversar e tudo, etc. Eu fico emocionado até só de falar. Mas muita gente mesmo, né? Porque você tem um network aí maravilhoso. Cara, é uma coisa que me assusta. De tanta gente? Não, me assusta os outros não terem. E eu vou falar por quê. Como assim, não? Sim. Assim, vamos lá. Qual que é a questão? A questão é o seguinte, e vale para pensar um pouco. Tem muito gerente de publicidade, muito diretor de publicidade, gerente de marketing, diretor de marketing, que se esconde do mercado. Porque... Na publicidade também? Gerente de publicidade? Não, o gerente de publicidade que conversa com a minha agência. Conversa com a minha agência. No cliente. Não vendedor. Não. Estou falando os gerentes de publicidade. Isso sim. Os caras se escondem. Entendi. Por quê? Porque dá trabalho, cara. Gente dá trabalho. Dá. E assim, atender veículo de publicidade é um pé no... Né? Porque todo mundo... O Enor esteve aqui. Ele falou que o levantamento dele é que são 400 departamentos de publicidade querendo falar com as agências. Tem um número preciso, mas 400. Pois é, mas assim... Como é que faz? A grande questão, e todo mundo sempre fala, como é que você fez o Caso dos Artistas? Eu falei, conversando com as pessoas, sabendo que tem as oportunidades. E muita coisa. Eu fui... Ilha de Caras. Colocamos carro na Ilha de Caras. Como? Conversando. Se a gente não com a Arnaldinho. Você não conversa com as pessoas, as coisas não acontecem. Então, assim... Uma das características, talvez porque eu tenha começado como contato de publicidade, é ter tempo para atender contato de publicidade, para ouvir os veículos, entender o que o veículo tem que pode ser interessante para a minha marca. Se eu estiver lá no Olimpo, a agência trabalhando, a agência ela faz planejamento, processo, e pode ser que ela não pegue a nuance de, olha, se fizer aquele programa com um negócio um pouquinho assim, com molho, vai dar um resultado fantástico. Então, essa coisa talvez é que tenha ajudado muito, porque eu nunca tinha... nunca é uma palavra muito forte, mas assim, eu sempre tinha tempo para conversar com as pessoas, para conversar com os veículos. Marcava na agência, falava, hoje eu estou indo para a agência, durante a manhã pode marcar 3 ou 4 que a gente vai conversar. Porque aparecia coisas maravilhosas, espetaculares, e aparecia coisas que não serviam. Oportunidades, né? Então, talvez por isso... é que tenha tanta gente que me conhece, porque eu gosto de gente, já sofri na pele de contato e é difícil. A gente vai todo dia para a rua, você sabe isso de coração chateado, a gente vai para a rua para levar porrada, para apanhar todo dia, ouvir não, e a gente fica feliz quando ouve um sim. E o problema todo não é ouvir o não ou ouvir o sim, é pelo menos ouvir o não, porque tem hora que você não ouve o não. Que isso é o pior, né? Então, assim, uma das coisas que eu coloquei para mim é o seguinte, olha, é melhor falar com a pessoa, desculpa, o seu veículo não é adequado por causa disso, a sua ideia não dá por causa disso. Se você acha alguma coisa que vale a pena, me avisa que depois a gente faz. Aí o cara fala, entendi o que esse cara quer. E o pior que tem é o cara que fica encastelado. Mas também, olhando pelo lado do vendedor, ele não fez a lição de casa direito, né? Cara, tem de tudo. A gente não pode generalizar, porque tem de tudo. Porque tem gente que faz a lição de casa direito. Eu gosto de falar que é o seguinte, o veículo é uma solução à busca de um problema. Por quê? Porque o veículo está lá, sabe? E assim, eu preciso achar alguém que precise daquela solução que é anunciar ali para resolver um problema de venda. Maravilhoso. É isso. Maravilhoso. Né? E aí, assim, você tem que ver se o problema que você tem encaixa com aquilo ali. Se não encaixar, ferrou. A maior briga que eu tive no mercado, briga assim de falar não... Com veículo? Fala, não vou fazer. Abriu.
Né? Abril tinha todos os veículos. Todo mundo de tudo. Anunciava em tudo, só não anunciava na Playboy. Não anunciava na Playboy. Era proibido Fiat anunciar na Playboy. E o pessoal da Abril, a gente anunciava muito na Abril. Era um grande anunciante. Menos na Playboy. Menos na Playboy. Eles vinham e falavam, você não gosta de sexo? Você não gosta de mulher? Você não gosta... Eu falava, não, gente, não tem nada a ver com isso. É muito simples. A Playboy vive do prestígio dos anunciantes. Por isso que vocês têm que ter caneta Montblanc, por isso que vocês têm que ter marca de luxo, por isso que vocês têm que ter carro de luxo. Eu sou uma marca que não tem prestígio. Eu preciso ir para veículos que tenham prestígio. Que tragam o prestígio. Para a minha marca. Por isso que eu vou para a Ilha de Caras. Porque a Ilha de Caras estão todos os artistas lá do lado do meu carro. Eu não vou colocar meu carro do lado de uma revista que precisa da minha ajuda. Esquece. Esse dinheiro eu gasto em outro lugar. Eu gasto na Quatro Rodas, gasto na Quatro Veja. Rodas é obrigação, né? Trade, né? Mas assim, gasto na Veja, gasto na Cláudia, eu gastava em todas, menos na... E assim, fiquei lá 8 anos. Tempo. 8 anos, Playboy não. Aí depois, quando eu saí, aí o Tchaco, não, vou fazer. E não sei se mudou a história da marca. Porque a grande questão, e aí não é, o Tchaco fez, tecnicamente está perfeito fazer a revista, né? Mas não era uma questão de técnica. E eu e o Cláudio Barros, que naquela época a gente fazia, a gente tinha o seguinte, vamos ter... O Claudinho como agência, né? Como agência. Vamos ter a mídia Ibope, as audiências e tudo, né, IVC, o que quer que seja, mas vamos ter um critério qualitativo que é nosso, da nossa marca. Qual que é o território, qual que é o espaço que a gente quer ocupar na cabeça das pessoas. E a gente falava, opa, então o nosso negócio é trazer prestígio para a marca, não é levar prestígio para os outros. Então tudo que vinha que era prestigioso, puta, eu quero. Tudo que vinha que era, olha, tá mais ou menos, a gente ou tinha dúvida ou não fazia. Basicamente isso. Então assim, eu sou, desde sempre, um planejador. Né? Mais do que tudo, eu acho que eu sou um planejador. E eu gosto muito de estratégia. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na Fiat, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na Nissan, e a primeira coisa que eu faço em qualquer cliente é qual que é a estratégia que nós vamos correr atrás. Porque senão você simplesmente faz por fazer. E faz por fazer, cara, você está jogando dinheiro fora. Obrigatoriamente. É fazer sem pensar. E tá cheio. Graças a Deus tá cheio. Não, é bom para você. Graças a Deus, para quem pensa, para todos os anunciantes que pensam, ainda bem que tem um tanto de anunciante que não pensa. Não, eu acho que o seu mercado, voltando, né, pensando, porque não dá para olhar para você e não pensar no mercado automobilístico. Né? E pensando nesse mercado, muita gente está precisando agora, né? Porque tá uma invasão de veículos chineses, por exemplo, marcas chinesas, centenas de marcas chegando aí. As marcas que estão estabelecidas estão sofrendo muito, né? Virou um mar de Me Too. É um mar de tudo igual. Se você olhar, vamos pensar nas chinesas para não pensar nas tradicionais. Mas até as tradicionais estão se misturando com as chinesas. Pois, mas vamos pensar primeiro nas chinesas. Todas elas, o slogan fala de futuro. Nunca reparei isso. Você pode pegar, tudo The Next Future, The Future is Here, The Future, e tudo em inglês. Não tem então... campanhas globais, né? Não, é campanha local. Eles chegam adaptando o material, depois vão pegando o molho. Te falo porque eu estou no meio, estou vendo. O pessoal está criando a partir de zero, falando do futuro. E aí está ficando todo mundo igual. E na hora que você fica todo mundo igual... automaticamente só duas que se destacam. Ou a líder, quem já construiu frente às outras, ou quem tem menor preço. Então, na hora que vocês olham para as chinesas, BYD tá mandando ver... Porque largou o pau. Porque já está lá na frente. GWM tá indo bem porque está lá na frente. Agora, quem chega depois, se não fizer preço, não vai, cara. Só? É a única solução, porque já que a comunicação não diferencia, a questão toda sempre do nosso mundo eu preciso, na sua cabeça, ser diferente dos outros. Sei. Se eu falar a mesma coisa, seu carro já é igual. Painelzão, sabe? Aquela tela no meio. Tela é a tudo igual, mesma indústria que faz para todo mundo. Tudo igual. Tem várias coisas que é uma indústria só e faz para todo mundo. É tudo igual. Aí quando você vai para as tradicionais, estão sofrendo porque elas não sabem o que fazer. Tirando as exceções, vamos falar que hoje talvez as grandes exceções sejam a Fiat e a Volks, né? A Volks no ano passado ganhou mercado. Com os chineses todos aí comendo, a Volks ganhou mercado.
Ou seja, tem alguma coisa acontecendo na Volks. Estão fazendo certo. Exatamente. A Fiat não perdeu o mercado, ela até vendeu mais. Tá bom demais. Por quê? Porque eles estão fazendo certo. Aí na hora que você pega o resto cada uma tem N soluções, não estão funcionando. Não do jeito que tem que funcionar. Porque se você fizer igual, você não se diferencia, você não sai da mesmice. E não adianta só o carro ser diferente. O carro tem que ser diferente, a postura tem que ser diferente, a publicidade tem que ser diferente, a venda tem que ser diferente e tá todo mundo igual, cara. Todo mundo igual. E se os Chinas quiserem se destacar, aí precisa fazer tudo isso. O chinês tem dois problemas. Porque tem dois lá na frente. O chinês GWM primeiro e o tem que falar, BYD. eu sou um chinês também. E o baratinho, que é o baratinho? Também eles são baratos também, né? Cara, assim, o Dolphin foi o carro que mais vendeu, né? Pois é, mas o Dolphin... o Dolphin primeiro é o seguinte, ele vendeu muito porque em janeiro ele não emplacou. Então emplacou tudo em fevereiro. Somando tudo, ele ficou em primeiro lugar. Não é bem assim, então. Usaram maravilhosamente bem um problema que eles tiveram e falaram, olha, fomos o líder. E foram. Não é mentira, é verdade. Né? Tanto que... Mas as vendas foram 2 meses e emplacamentos em um só. Março agora eles entraram, ainda estão na frente do Thera, do Volkswagen Thera, mas a diferença é quase nenhuma. Né? A briga tem que ver no final do mês como é que vai fazer, mas já ajudou a imagem de marca, porque fala, olha, primeira vez um carro chinês, primeira vez um carro elétrico em primeiro lugar nas vendas. Já foi... Se não foi planejado, porque teve problema de emplacamento, foi muito bem utilizado. Né? Então, assim, essa marca já pegou espaço, está ali entre as 5 maiores, 5, 6 maiores do Brasil. Esse ano vai dar mais trabalho, etc. Tal. A GWM, trabalho consistente. De todas as chinesas, é o mais consistente em todos os pontos. Em termos de preço, posicionamento, a marca está indo muito direitinho. As outras têm muito trabalho. O Moda está chegando bem, né? Mas o Moda já trouxe um carro de 159 mil reais. Aí agora a GAC chegou e lançou um carro de 129 mil reais, que não é o tamanho do Dolphin, é uma SUV grande. Mas é o preço similar. Então, assim, o povo está baixando o preço, para poder romper o Mini, que foi o Mini que vende bem, né? Que é o mais baratinho, né? 107 mil anunciado, você consegue comprar por 99. Se você fizer um pouquinho de boa vontade, de ginástica, você leva por 99, que é carro 1.0, né? É o popular. Exatamente. Mas assim, o elétrico, ele é muito urbano, né? Tá vendendo muito urbano, porque o Brasil em si não tem infraestrutura, né? O Mini em si, ele é um carro para grandes cidades. Ele não é... Eu, por exemplo, se eu quisesse ter um elétrico, ia ter um puta de um problema, porque o meu prédio é antigo, não tem como fazer a instalação. Eu já tive emprestado 2 carros elétricos, um 100% elétrico e um híbrido. Toda hora eu estou pegando um carro de montadora para testar. É lindo, adorei. O carro elétrico, então eu fiquei apaixonado. Só que o meu prédio também é antigo, não dá para instalar. Então eu ficava o dia inteiro procurando onde parar para abastecer. Vai no shopping almoçar. Não, mas aí você chega no shopping, tá tudo ocupado. Tem isso. Como é que você faz? Você vai dentro do shopping, volta para ver se esvaziou. Vai dentro do shopping, volta para ver se esvaziou. Aí você pega o carro, na hora que você chega, já alguém parou. E com esses problemas todos, você acha que o elétrico vai para frente? É muito, mas muito melhor do que o carro a gasolina. Impressionantemente, o carro é apaixonante. Não, eu sei, deve ser. Eu nunca dirigi um, vou experimentar uma. As soluções que estão vindo de bateria que recarrega rápido vão resolver esse problema. Porque... Não, mas se eu quiser ir daqui para Ribeirão Preto, por exemplo, vai chegar vazio lá. Fazer 1.000 quilômetros hoje em dia é fácil. Faz 1.000? Tem carro para fazer 1.200. Né? Não, tem carro elétrico já fazendo 1.000 quilômetros. O Mercedes faz 1.000 quilômetros com a bateria. Porque a bateria, para fazer 1.000, é só colocar mais bateria. É só essa questão. É só o quê? Colocar mais bateria. Ou uma bateria que... E também tem um esquema de trocar a bateria, né? Você baixa a bateria e troca outra, né? Aqui no Brasil ainda não tem. Não tem ainda. Tem na China. Começou em Israel, a empresa que trouxe não deu certo, quebrou. E aí o conceito que eles tinham criado, os chineses copiaram e lá está dando certo. Que é um outro jeito. Mas não é que um outro jeito, né? Para a estrada é bom, né? Você vai no meio da estrada, você vai... Cara, assim, não. Na hora que você tiver igual... Agora a BYD anunciou um carro que em 5 minutos carrega. O carro que em 5 minutos carrega,
Você pode ter lá, shopping, um ponto, o cara para 5 minutos, carregou, vai embora e estaciona, para 5 minutos. Então, assim, as soluções elétricas ainda estão na metade. Tem postos elétricos aparecendo aí, né? Já tem aqui na Faria Lima, que já tem um, agora está aparecendo outro lá em Pinheiros, etc. Tal, ou seja, eu vi na Pompeia ali. E isso está começando a aparecer. E assim, é muito mais barato, é muito mais gostoso, é mais fácil de dirigir, é outra experiência. É outra experiência que você fala, puxa vida, se eu pudesse, eu tinha esse carro. Você está tentando convencer um petrolhead, hein? Cara, eu por não gostar de carro, para mim, é o ideal. Eu mudo com muito mais facilidade. E eu volto também para o carro a gasolina com muita facilidade, porque o meu negócio é ir daqui a ali, né? Tem um carro que me resolve. Lógico que eu tenho uma certa sofisticação depois de tanto tempo mexendo com a indústria automobilística. Mas, no fundo, para mim, carro é jeito de eu ganhar dinheiro. Vamos falar assim. Não jeito de eu gastar dinheiro. Interessante. Para enterrar, tem uma última pergunta para você. Para enterrar ou para encerrar? Encerrar. Não falei que enterrar, não, pelo amor de Deus. A última pergunta é sobre, assim, tenho visto marcas aí colocando influencers como CMO. Acho que coisa esquisita isso, né? O que você acha dessa história? Eu acho ótimo. Acha ótimo? Acho ótimo. Porque assim, vamos lá. Você conhece... Mas todos... é mentira, né? Não, você não. Você está sendo preconceituoso agora. Você conhece todos os CMOs do Brasil? Se eu conheço todos? Não. Você sabe se eles todos são publicitários? Não. Ou se eles fizeram carreira, ou se eles todos vieram o seguinte, o dono olhou e falou, eu gostei de você, vem cá e trabalha comigo. Não sei. Pois então, assim, quando a gente olha, tem 2 casos, né, de influencers que viraram CMOs. Um deles, o Toguro, é um cara que não dá para esconder ou para fingir que ele não sabe fazer comunicação. Não. Esse cara faz comunicação. Faz um barulho. E produto também, né? Porque ele fez uns produtos novos, né? Lançou produtos novos. Né? Ele lançou o Sabor. O Sabor Dia Vem dele. Da história dele. Então, assim, esse cara, para poder fazer, é como qualquer estudante recém-formado. É um cara que aprendeu de algum jeito. A diferença é que a gente, vou falar de um jeito assim, simpático, preconceitualmente, a gente olha e fala, puta, esse cara não pode fazer, porque esse cara não é formado, esse cara não... Olha o passado dele, etc. Tal. É preconceito. Com certeza não vão olhar números, não vão olhar, sabe, distribuição, não vão olhar essas Mas coisas. Mas ele está lá para fazer comunicação. Ele pode aprender... Não, CMO não é só comunicação. Ele pode aprender, mas ele pode aprender o resto, ou ele pode ter... Na verdade, ele tem que ser bom de tomar decisão. Isso é verdade. Então, se ele olhar 2 coisas e falar, olha, esse aqui vai ter... Isso aqui é bom, esse aqui não. Vamos falar, ele está no iFood, não é isso? Agora acho que né? No iFood. Era CIMED, né? Isso, foi CIMED, agora está no iFood. Aí ele olha para uma coisa que a iFood vai fazer, imagina, ele vai fazer uma coisa para os entregadores. Ele fala, puxa vida, essa coisa que a gente está pensando aqui, o entregador vai gostar, mas se a gente fizer isso aqui, o resultado vai ser melhor pelo feeling dele. A vivência, né, que ele tem. Ele vai tomar uma decisão. Agora, se ele for ruim, o que vai acontecer com ele? Vai perder emprego. Como tanto CMO perde emprego por aí. Então, assim, não é... E ele pode ser ruim para aquele momento, para aquela empresa. Como um tanto de gente... Né, que sai por causa daquele... Entendi que é interessante você fazer uma movimentação dessa, mas o cara não é um CMO. Cara... Você chama de CMO para fazer também barulho no mercado. Chamar de CMO, até outro dia era o diretor de marketing, um pouquinho antes. Assim, na verdade, ele, ou qualquer influencer, vale não pela função de influencer, mas pela capacidade de fazer alguma coisa, por isso que a gente contrata. Então, se está contratando porque esse cara tem um feeling com comunicação e a minha empresa precisa de comunicar melhor, o que vai acontecer é que ele vai chegar cru, tomando decisão intuitiva, e com o tempo ele vai passar a ser cada vez mais técnico. E se ele for muito inteligente, ele vai falar desde o primeiro momento, ok, eu aceito, mas eu preciso de gente... Inteligentes são, técnica. Não dá para dizer que não são. Então, eu acho que assim, o mercado fala demais. Quando eu digo mercado, tem gente... Por isso a provocação, né? Mas, assim, se a gente for pegar
os diretores de marketing que tem por aí, os gerentes de marketing. Que não tem 1% da criatividade. Não sei, né? A questão não é nem criatividade, tem de tudo, né? Assim, por que é que eu dei certo? Não foi só porque eu fiz carreira, mas é porque o jeito de fazer era diferente. Talvez se eu tivesse nascido 30 anos, 40 anos depois, eu seria um Toguro da vida. Uhum. Né? Agora eu já estou velho para isso. Não, né? E olha que eu tenho lá a minha influência no LinkedIn. Né? Tem no LinkedIn bastante. Então, assim... o canal do YouTube você tem? Pois é. Então, o que acontece? Na verdade, esse cara está muito mais talhado para o momento atual. Uhum. E ele sabe o que dá certo e o que ele não sabe. O que ele não tem é conhecimento técnico para poder fazer. Isso a gente aprende fácil. O difícil é achar um cara que tem feeling para a coisa. É mais difícil. Ensinar processos técnicos é mais fácil. Eu não sei tomar decisão tecnicamente, mas eu acho que isso aqui é melhor. Ajudam ele. Ajuda bastante. Então, assim, eu não tenho... talvez por estar tanto tempo com aluno e ver os alunos crus falarem coisas que são, assim... inteligentes, brilhantes, fantásticas, maravilhosas e revolucionárias, é que talvez eu tenha menos preconceito, porque eu já vi muito aluno falar uma frase que eu falar, nossa, eu nunca pensei nisso, que coisa fantástica. Isso é legal, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar com eles, que é assim, eu viro e falo, gente, eu detesto dar aula. Eu falo de repente na sala, os alunos ficam me olhando assim, eu falo, olha a pergunta que você está fazendo, como é que eu respondo uma coisa dessa? Isso é fantástico. Você me pôs na parede. Teve uma época que eu dava ponto, agora não, mas teve uma época que era o seguinte, quem fizer uma pergunta ou falar alguma coisa que eu não sei responder, vai ganhar ponto extra. E, nossa, aí a turma abusa. Abusa. Mas então, assim, é só mais uma novidade no mercado, que é cheio de novidade. Marketing faz parte, ser diferente faz parte do papel. Uhum. Então, os influencers entrarem e fazerem, daqui a pouco, como tudo na vida, vai ter 40 influencers, 60 influencers, e vai ter 30%, 50% que não estão no lugar errado. Melhor demitir e trazer outro. Entendeu? Faz parte. Mas eu menti para você. Eu lembrei de uma outra pergunta. Que ótimo. Vamos ficar aqui até amanhã, tudo bem? Não tem problema. Um maior prazer. Mas, se você não tiver compromisso. Não, tá tranquilo. Mas assim, é que pelo menos eu estou assistindo o seu canal do YouTube bastante. Que bom. Eu acho muito interessante, eu gosto. E aí teve uma conversa sua lá sobre marcas de publicidade, sobre as agências, as fusões, que se as agências não acreditam nas suas próprias marcas, matam as marcas, como é que você vai deixar a sua marca na mão de uma marca que mata a marca? Essa é um questionamento que eu fiz, que eu comecei a ver, por causa das fusões, um assassinato em massa de marcas e a gente não consegue de um dia para o outro, né? Então, são marcas que tinham alguma coisa ou tinham um histórico para poder falar. E eu falei, engraçado, a gente entra na sala, como agência, né? Eu fui agência, a gente entra na sala do cliente e fala, puta, a coisa mais importante que você tem é a sua marca, você tem que preservar, olha, cuidado com não sei o quê. E as agências, de repente, de um dia para o outro, saíram dando um tiro. E aí eu falei, não, sempre foi assim. Que de repente a agência vira e fala, agora a gente chama não sei o quê e é tudo diferente a partir de hoje. É difícil entender por que é que uma agência que quer te convencer que fazer consistência, que fazer crescer sua marca é importante, é difícil entender por que ela mesmo não tem amor à marca, por que ela troca tanto. A gente não precisa ir muito longe, não. Se a gente andar 2, 3 anos aí, talvez 50% das marcas que hoje existem não existiam. E muitas delas só mudaram o nome. As agências pequenas vão aparecendo. Aparecem os empreendedores lá, que saem de algum de outro, começam a crescer. As pequenas empresas também vão aparecendo. Compra, vira uma fusão, fulano e ciclano. Depois prevalece só o ciclano. Aí vai indo. Eu acho que é um movimento em agências meio que natural. Eu acho que em todos os negócios, né, que você cria um empreendimento que é comprado. Vamos pegar um exemplo que aconteceu agora, mas que já aconteceu no passado, não muito distante. Né? A YouThere, né? Que é a agência nova que veio no lugar da DM9. Veio.
Não vem no lugar da DM9. Não, DM9 fundiu lá uma dissidência. Com a Liulara, e a fusão das duas se transformou na Lola, que é uma agência que não existia no Brasil, que existe lá fora. Espanha. Então eu tenho que construir um nome, Lola, e eu joguei fora 2 nomes que existiam no Brasil. Né? Mas ok, eu não estou aqui para julgar, mas vamos pensar na Youder. A Youder é uma agência nova ou é só um nome novo? Porque as pessoas são as mesmas, os clientes são os mesmos, os problemas são os mesmos. O jeito de pensar é o mesmo. O que mudou? Só o nome na porta. Só o endereço onde que está. O resto todo é a mesma agência. Porque é uma dissidência. É mais do que uma dissidência, né? Saiu todo mundo. Estou te falando que não é a primeira vez. Já teve lá. Em 2000 teve a mesma coisa com a Havas. O pessoal saiu. Tinha uma agência de internet. Todo mundo saiu e montou uma outra agência. E levou todos os clientes. Então, e aí o que adiantou? O cara comprou, fundiu, fez e não adiantou nada, então. Eu vou pegar outro exemplo que você conhece de cor salteado. MPM. MPM, a primeira MPM que Meu primeiro emprego. Quem comprou? Na época, a Lintas comprou, virou MPM Lintas, e todos os clientes que eram da MPM, em 1 ano foram embora. Que era Fiat, inclusive. Inclusive, estava lá. Foi todo mundo embora, porque mudou demais, que essa não é a agência que eu contratei. Aí é o contrário, o nome é o mesmo, mas o jeito de fazer é diferente. Então, assim, eu sei que o nosso mercado é um pouco mais fluido, né? Mas eu acho difícil a gente falar para os clientes, olha, é muito importante a marca, e a gente matar. Então, no fundo, eu acho que no final vai sobrar a Ogilvy. Entra, fecha, abre, fecha, não sei o que. Mas eles gostam daquele nome. A Ogilvy está lá. A Ogilvy está lá. Então, assim, o cara que quer consistência, né, a Ogilvy não obrigatoriamente não é ainda uma agência só de mídia tradicional. Já tem toda a parte de internet. Todo mundo tem. Mas ela, que sempre foi uma agência muito tradicional, vão matar porque ela é tradicional, que nem fizeram com a Thompson. Não, eu posso mudar. Eu acho que o melhor exemplo, sempre, eu adoro, amo de paixão, é a Coca-Cola. A Coca-Cola é a Coca-Cola a vida inteira. E assim, nós crescemos bebendo Coca-Cola. A Ford é a Ford. Quando a gente era... mas a Ford é um bom exemplo. Mas a Ford tem uma diferença. Tem vários. A Ford, ela não é... Estamos no mundo dos produtos. Em agência... entendeu? Bom, é prestação de serviço. A Ford, Deloitte... A Ford mudou bastante o jeito dela ser, tanto que hoje em dia ela não faz mais carro pequeno. Mas a Coca-Cola é a Coca-Cola. E assim, o comercial dela muda, atualiza, mas a marca continua sendo. Então, no setor de serviço, Pets Cobase se fundiram. E agora? Vai virar Pets. Né? Talvez não, porque eles querem fazer a Cobase e ter um mix diferente. Talvez ainda vai... vai continuar coexistindo as marcas. Talvez seja que nem supermercado que tem mais de uma marca. Mas em serviço, se eu acredito que serviço é importante, a questão do longo prazo, eu trocar nomes sempre é um problema, principalmente se eu estou vendendo que nome, marca é uma coisa importante. As consultorias, né? As grandes consultorias têm séculos e estão aí com o mesmo nome. Tudo igual, né? É isso aí. Elas mudam devagar. A Ernst Young virou AI... Mas assim... Mas é uma coisa Ernst Young, né? Mas que passa anos. Eles nem falam mais, né? A gente que é velho fala... Isso é um rebrand da mesma marca. Exatamente. E é que nem Coca-Cola, que vai devagar, tudo devagar. Por quê? Porque a gente nunca tem tanto tempo com as marcas quanto quem trabalha. Então, para quem trabalha, trocar o nome, tudo bem, amanhã eu já sei um novo nome. Mas o cliente não. Se a Coca-Cola amanhã resolver chamar Joãozinho da Silva, até as pessoas descobrirem que Coca-Cola agora é Joãozinho da Silva, ela já perdeu o mercado. Então, ela vai devagar. Daqui a uns 200 anos, ela talvez chame Joãozinho da Silva. Mas tem que ir devagar, tem que ir devagar. E aí, a minha crítica ao processo é que, de repente, nenhuma das marcas que estava por aí serve mais, é melhor a gente jogar tudo fora, junta e bota um terceiro nome. Você mesmo falou, funde, uma continua e a outra vai embora. Aqui não, aqui é funde, as duas vão embora e uma nova aparece. Então nós estamos partindo do pressuposto que é o seguinte, o nome da agência, o que está na porta, é pouco importante. Conceitualmente é isso. Mas isso é a visão de alguém
que olha... É uma visão de alguém. Que olha de longe. Entende, né? Não, você entende do resultado, vai. Mas eu não estou no dia a dia da agência. É uma crítica válida. Né? Então, assim, talvez é que eu goste muito dos nomes que estavam por aí. Talvez eu também tenho muito apego. Pô. Eu é que estou ficando velho, não são as marcas que... Sabe, talvez esteja certo de trocar as marcas, mas... Né? Sei lá. Obrigado, Murilo. Pô, muito conhecimento aqui para uma hora de papo. Adorei. Obrigado. Amei de paixão. Você gostou? Gostei. Que bom. Amanhã eu vou assistir no ar. Né? Que bom. Né? Que bom. E sempre que puder, vou estar aqui contigo com o maior prazer. Te agradeço muito. Tá bom? Um abraço.